Oi, glória a Deus, graça e paz, querido, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Este ainda a nível de saudação. Estamos no quinto vídeo. Estou querendo encerrar. Está difícil, mas vamos encerrar. Querido, olha só. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai nos dizer o seguinte: que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aprendemos já nos estudos anteriores que a palavra de Deus, elas são as Escrituras, e que lá em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, apóstolo Paulo vai nos dizer o quê? Que toda Escritura, ela é inspirada por Deus. Então, para que utilidade? Para quê? Então a palavra vem descrevendo para que o homem ele seja perfeito, né? Ele seja habilitado para poder viver na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, engrandecendo e exaltando o nome do nosso Deus. Tudo isso aí depende de uma fé, depende de confiança. Entendeu? E Deus, desde o seu primeiro livro, Gênesis, livro dos princípios, desde o seu primeiro livro, não sei se você já prestou atenção, no primeiro livro, o primeiro capítulo desse livro e o primeiro versículo deste capítulo, Deus ele já começa se revelando, tá? Deus já começa revelando quem ele é, quem ele era e quem ele é. Que o poder está nas mãos do Senhor, que o poder está na palavra do Senhor, porque o mundo era um caos e Deus colocou o mundo em ordem somente através da palavra. Então olha só, aí voltando mais uma vez Romanos capítulo 10, que a fé vem para ouvir o que? A palavra de Deus. Querido, o que falta em você, o que falta na humanidade é ter a determinação de viver segundo todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Eu não vou falar segundo a Bíblia toda, porque a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, existe a parte do conhecimento geral que você precisa ter para você ter um conhecimento de Deus e ter um conhecimento do propósito de Deus e ter um conhecimento da proposta que Deus faz através das suas escrituras. Entendendo? Então, não é a Bíblia toda que você tem que... A Bíblia toda vai te dar uma visão geral, tá? Mas olha, eu quero te sugestionar a fazer a seguinte leitura. Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Mateus, capítulo 5, 6 e 7, está o resumo de todo o propósito de Deus e a proposta de Deus para a sua vida, para a vida do homem, para a vida da humanidade, que é o Sermão da Montanha. Então ali está todo o ensinamento que nos torna, então, cristão. Porque presta atenção, querido, cristianismo não é religião. Cristianismo é você viver os princípios, os ensinamentos, os primeiros rudimentos que Cristo trouxe para mim e para você. Entendeu? Então só falta você ter a determinação. Porque quando você passar a viver determinado, é claro que primeiro você precisa ter o conhecimento geral, desde Gênesis a Apocalipse, né? Porque você não pode confiar em mim se você não tem um conhecimento acerca da minha pessoa, do meu caráter. Como é que você vai se entregar às minhas mãos sem conhecer o meu caráter? Então, é por isso que Deus ele começa se revelando os seus atributos, o caráter dele, que inclusive ele conclama, tá? Ele nos convida, ele nos chama para viver esse atributo. Ser santo, porque eu sou santo. Deus ele assina embaixo quem ele é, querido. Eu sou santo e exijo, olha, Deus ele exige. O único atributo que Deus cobra do homem é esse: ser santo, porque eu sou santo. Porque sem santidade, sem essa santidade, você jamais verá a Deus.
Sem essa santidade, você jamais desfrutará da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Te aguardo no próximo estudo. Nós vamos entrar no seguinte tema. Princípios. Nós estudamos já sobre viver as características da igreja primitiva aqui neste mundo. Depois falamos sobre como edificar uma igreja com as características da igreja de Cristo, né? E agora nós vamos estudar sobre os principais fundamentos da edificação de uma igreja cristocêntrica, de uma igreja cujas características são as mesmas da igreja primitiva. Beijo, te aguardo então no próximo estudo, no próximo